Opa, tudo bem? Eu sou o Edgar e continuamos o nosso curso de geometria. O tema da vez é a congruência de triângulos. Neste vídeo eu vou apresentar uma motivação para esta noção, vou apresentar a definição e algumas aplicações da congruência. Bora lá? Se dois triângulos possuem exatamente os mesmos vértices, então é razoável considerar que esses triângulos são, de fato, os mesmos. Esta conclusão é consequência imediata da definição de triângulo vista no vídeo anterior, segundo a qual um triângulo é fixado pelos seus vértices. Mas será que há alguma maneira razoável de considerarmos que dois triângulos com vértices distintos são, no fundo, os mesmos? Se respondermos sim a esta pergunta, uma maneira que parece razoável de justificarmos a resposta é: se os lados dos triângulos forem iguais e se os ângulos dos triângulos forem iguais, então parece natural dizermos que os triângulos são iguais. Tá, mas o que é que são exatamente lados iguais e ângulos iguais? Bem, o conceito de congruência de triângulos nos permite explicar de modo preciso a noção de igualdade entre triângulos. Eu vou motivar esta noção do seguinte modo. Suponha que nós dispomos de três ingredientes, três segmentos de reta de comprimentos Azinho, Bzinho e Czinho. De posse desses ingredientes, nós vamos aceitar a seguinte tarefa: construir, usando régua e compasso, um triângulo ABC, tal que o comprimento do lado AB é Czinho, o comprimento do lado AC é Bzinho e o comprimento do lado BC é, consequentemente, Azinho. Antes de continuarmos, eu sugiro a você que, se possível, pause o vídeo por alguns instantes e tente realizar esta construção. Se você não tem régua e compasso disponíveis, tente realizá-la mentalmente. Ótimo! Agora que você apertou o play novamente, vamos executar esta construção. E uma maneira de fazê-lo é a seguinte: traçamos uma reta R no plano, abrimos o compasso com a abertura Czinho e transportamos o segmento de comprimento Czinho para a reta R, obtendo assim os pontos A e B. Agora desenhamos duas circunferências, uma de centro em A e outra com centro em B. A circunferência com centro em A tem raio Bzinho, e a circunferência com centro em B tem raio Azinho. A partir da intersecção destas duas circunferências, nós marcamos o ponto C, e com isto nós concluímos a nossa tarefa. O triângulo de vértices A, B e C é o triângulo procurado. Isto porque o segmento AB tem comprimento Czinho pelo primeiro passo, o segmento AC tem comprimento Bzinho pela circunferência de centro em A e o segmento BC tem comprimento Azinho pelo raio da circunferência de centro em B. Ótimo, tarefa cumprida. Concordam? Bem, algumas observações podem ser feitas agora. Uma primeira é: esta demonstração, este argumento, é um argumento definitivo? A resposta é não, mas para o padrão que nós estamos estabelecendo para o nosso curso, este argumento é adequado. Alguém que seja muito mais detalhista pode perguntar, por exemplo, como que sabemos que as circunferências de fato se interceptam. Alguém ainda mais exigente pode exigir, pode requerer que o argumento seja construído a partir dos axiomas da geometria. Isto pode ser feito, mas não é o foco que está sendo dado a este primeiro curso de geometria. Um curso futuro, aqui do canal Ad Infinito, certamente poderá ser um curso de geometria puramente axiomática.
No momento, esse tipo de construção está adequado para a gente. Ok? Ótimo. Feita esta observação, eu te pergunto. E aí, tá tudo jóia? Concorda com esta construção? Concorda realmente que executamos a tarefa que foi proposta? Se você discorda ou tem alguma dúvida, por gentileza, use a área de comentários do vídeo. Ótimo. Tecido esses dois comentários, vamos olhar para esta construção com um pouquinho mais de cuidado. Vamos observar esta construção com um olhar um pouquinho mais atento. Note que, ao seguirmos exatamente os mesmos passos de construção, ao considerarmos a intersecção das duas circunferências, poderíamos, eventualmente, ser levados à construção de um outro triângulo. Qual triângulo? Este que está presente em tela. Veja se você concorda comigo. Por um lado, parece que os triângulos ABC e ABC' são iguais, pois eles foram obtidos pela mesma sequência de construção. Mas, por outro lado, eles são diferentes, pois os vértices C e C' são pontos distintos da intersecção das circunferências. Neste momento eu posso sugerir que essa diferença ela é na verdade fruto da escolha de C e C', e que essa escolha é completamente arbitrária. Deste modo, podemos talvez dizer que, embora diferentes, os triângulos ABC e ABC' são essencialmente os mesmos. Talvez nesse momento você questione: peraí, Edgar, o que exatamente você quer dizer com este triângulos diferentes que são essencialmente os mesmos? Bem, uma resposta que eu posso oferecer é a seguinte: eles são essencialmente os mesmos porque foram construídos do mesmo modo e, consequentemente, todos os seus elementos, isto é, lados, ângulos, bissetrizes, medianas, etc., 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 serão todos congruentes. E, ao mesmo tempo, eles não são os mesmos porque seus vértices não são os mesmos. E os elementos que fixam um triângulo, conforme a definição apresentada no vídeo anterior, são os vértices. Bem, isso pode soar para alguns e algumas um pouco tanto quanto obscuro. E uma maneira de tentar elucidar esta minha resposta, sem apelar para um método de construção dos triângulos, é dizendo que os triângulos ABC e ABC' são, embora distintos, congruentes. É claro que para esta explicação fazer algum sentido, é preciso elucidar o que significa a congruência de triângulos. E uma maneira de fazê-lo é através da seguinte definição: dois triângulos são congruentes quando é possível mover um deles, sem deformá-lo, até fazê-lo coincidir com o outro triângulo. Acho que aqui vale um comentário. A expressão mover sem deformar do jeito que está muito vaga. Nós podemos estabelecer essa noção de um modo mais preciso através da ideia de transformação isométrica, que por sua vez é a combinação de movimentos rígidos, como está aqui na minha mão: translação, rotação e reflexão. No caso dos triângulos ABC e ABC' da tela anterior, a reflexão do triângulo ABC' através do segmento AB o faz coincidir com o triângulo ABC. Convido você a voltar um pouco o vídeo e se convencer desta afirmação. Ótimo! Feito este breve comentário acerca das transformações isométricas, podemos seguir. Note que, da definição, se dois triângulos são congruentes, então podemos movê-los e forçá-los a coincidir. Isto indica que deve haver uma correspondência entre os vértices dos triângulos, segundo o qual os ângulos e os lados dos triângulos são congruentes.
Quando esta correspondência ocorrer entre os vértices A e D, B e E, C e F, diremos que os triângulos ABC e DEF são congruentes e denotamos isso das maneiras indicadas em tela. Como ambos os símbolos, tanto este com 3 traços horizontais quanto o outro com 2 traços horizontais e o tio em cima, aparecem muito em textos sobre geometria, nós usaremos os dois. Às vezes eu vou usar um, às vezes o outro, sem nenhuma prioridade ou sem fixar nenhum dos dois como símbolo padrão para o nosso curso, quando quisermos indicar congruência de triângulos. Beleza? De modo similar, quando dizemos que o triângulo XYZ é congruente ao triângulo URS, estamos dizendo que esses triângulos podem ser movidos de modo a coincidir, de tal sorte que o vértice X coincide com o vértice U, o vértice Y coincide com o vértice R e o vértice Z coincide com o vértice S. Deste modo, temos que o ângulo no vértice X é congruente ao ângulo no vértice U, o ângulo no vértice Y é congruente ao ângulo no vértice R, e o ângulo no vértice Z é, claro, congruente ao ângulo no vértice S. Veja como é importante a ordem, porque isto também nos permite afirmar que o lado XY é congruente ao lado UR, o lado XZ é congruente ao lado US e o lado YZ é congruente ao lado RS, porque esses triângulos coincidem com os vértices X, Y, Z coincidindo, respectivamente, com os vértices URS. Combinado? Deixe-me escrever isso de modo mais explícito. Considere que você tem um triângulo ABC. Um triângulo congruente a esse ABC é aquele de vértices A', B' e C', por exemplo, em vez das letras que eu estava utilizando anteriormente. Se esses triângulos são congruentes, pelo próprio método de construção que eu deixei presente em tela, dá para perceber que há esta correspondência entre A e A', B e B' e C e C'. Quando eu digo que há esta correspondência, é que podemos reverter os passos dados em tela de tal modo que o triângulo A', B', C' volte a coincidir com o triângulo ABC. E, ao estabelecermos que o triângulo ABC é congruente ao triângulo A', B', C', nós estamos estabelecendo 6 congruências. A congruência entre os lados, na ordem que aparece da congruência, e a congruência entre os ângulos. Em particular, o lado AB é congruente ao lado A', B' e o ângulo no vértice C é congruente ao ângulo no vértice C'. Perceba que, do que está escrito em amarelo, para afirmarmos a congruência de dois triângulos, precisamos verificar 6 congruências. 3 congruências para os lados e 3 congruências para os ângulos correspondentes. Os famosos critérios ou casos de congruência nos permitem reduzir o trabalho de verificação da congruência de dois triângulos à metade. Em vez de checar 6 congruências, basta que chequemos 3 das congruências. Vamos discutir nesse vídeo 3 dos principais casos. Há outros casos também, mas para o nosso curso e para as aplicações que seguirão, 3 casos serão suficientes. O primeiro deles é o caso LLL ou caso lado, lado, lado. Este critério de congruência estabelece que, se nós tivermos uma correspondência entre os vértices dos triângulos ABC e DEF, como colocado no canto superior direito, e se nós verificarmos que os lados correspondentes são congruentes, ou seja, que o lado AB é congruente ao DE, que o lado BC é congruente ao EF e que o lado AC é congruente ao lado DF, isto basta para afirmarmos que os triângulos são eles próprios
congruentes e, consequentemente, que o ângulo A é congruente ao D, B ao E e C ao F. Note que não precisamos verificar as 6 congruências, basta 3 para ganharmos as outras 3. Uma pergunta natural de ser feita agora é: quem garante que esse é o caso? Bem, há 2 maneiras de garantirmos a veracidade do critério LLL. Uma maneira é argumentando a partir dos axiomas. Outra maneira é por construção. A primeira tela traz justamente a construção de 2 triângulos que possuem exatamente os mesmos comprimentos de lado, Azinho, Bzinho e Czinho, de tal modo que através de uma reflexão pelo segmento AB coincidem. Logo, adotaremos esta como uma justificativa razoável para os propósitos do nosso curso. Ok? LLL não é o único caso. Um outro caso bastante importante de congruência é aquele que envolve 2 lados e um ângulo. O caso LAL, lado, ângulo, lado. Ele estabelece o seguinte: se nós verificarmos que 2 lados correspondentes são congruentes e o ângulo formado por estes lados correspondentes também são congruentes, então podemos afirmar que os 2 triângulos são congruentes. Insisto, se o lado AB é congruente a DE e o lado AC é congruente a DF e os ângulos entre esses lados correspondentes são congruentes, então podemos concluir que os 2 triângulos são congruentes. É muito importante que se observe a posição relativa dos lados congruentes e do ângulo que estamos considerando. Se, por acaso, no triângulo da direita, tivéssemos que o ângulo A é congruente ao ângulo F, não poderíamos concluir que os 2 triângulos são congruentes. É muito importante que tenha em mente esse desenho e essa posição relativa dos lados e dos ângulos quando for utilizar este caso. Um terceiro caso de congruência é o caso em que consideramos 2 ângulos e um lado, o caso ângulo, lado, ângulo. Novamente, a posição das letras não é à toa. No caso anterior, o A estava entre os 2 L's, porque o ângulo deve estar entre os 2 lados congruentes. No de baixo, você já deve estar suspeitando que os lados congruentes devem estar entre ângulos congruentes. De fato, este é o caso. Se verificarmos, novamente no triângulo do canto superior direito, que o ângulo A é congruente ao D e que o ângulo B é congruente ao E, e verificarmos que os lados entre estes ângulos são congruentes, então nós podemos concluir que os 2 triângulos são congruentes e, consequentemente, o lado AC é congruente a DF e todo o restante que nós já discutimos. Beleza? Ótimo, apresentadas as noções de congruência e os casos de congruência, estamos agora em condições de verificar algumas das consequências dos conceitos que apresentamos. Uma primeira consequência que eu julgo interessante diz respeito aos triângulos isósceles. Nós vimos no vídeo passado, eu citei como um fato acerca de triângulos, que em todo o triângulo isósceles de base AB, os ângulos da base são congruentes. Pois muito bem, com o que nós acabamos de discutir acerca de congruência de triângulos, nós temos condições de construir um argumento em favor desta afirmação. Observe que, por hipótese, temos um triângulo isósceles ABC de base AB. Isto nos permite afirmar que o segmento AC é congruente ao segmento BC. Além disto, por se tratar do mesmo vértice C, os ângulos ACB e BCA são também congruentes. E por fim, o segmento AB é congruente ao segmento BA, pois se trata do mesmo segmento de reta. Considerando o caso de congruência lado-ângulo-lado, nós somos autorizados a olhar para esse triângulo ABC da hipótese como a sobreposição de 2 triângulos congruentes, o triângulo ACB e o triângulo BCA.
Veja como é importante aquela questão da sequência, da ordem com que nós denotamos e apresentamos os vértices. O triângulo ACB é congruente ao triângulo BCA, eles estão sobrepostos e a correspondência entre os vértices é de A para B, C para C e B para A. Isto nos permite afirmar que os ângulos A e B, ou melhor dizendo, os ângulos nos vértices A e B são congruentes, exatamente a conclusão a que queríamos chegar. Com isto, verificamos que aquele fato enunciado de maneira solta no vídeo passado, agora está munido de um argumento. Mas não é só isto. A congruência de triângulos também nos permite argumentar em favor da volta. Se você tiver um triângulo ABC qualquer, tal que os vértices A e B têm ângulos congruentes, nós podemos concluir que esse triângulo ABC é, de fato, um triângulo isósceles de base AB. O argumento que eu vou apresentar é o seguinte, e claro, antes de olhar para o meu argumento, pense um pouquinho, tente construir, apresentar um argumento por conta própria. Nós temos, por hipótese, um triângulo qualquer ABC. Não sabemos se ele é isósceles ou não. O que nós sabemos é que o ângulo A é congruente ao ângulo B. Portanto, podemos escrever que BAC é congruente a ABC. Além disto, podemos escrever também que o segmento AB é congruente ao segmento BA, pois se trata do mesmo segmento de reta. E olhando novamente para os ângulos congruentes dados por hipótese, o que nós podemos dizer? Podemos dizer que o ângulo CAB é congruente ao ângulo CBA. Uma vez que A é congruente a B, B é congruente a A. A partir disso, nós podemos, a partir do caso de congruência ângulo lado ângulo, considerar que naquela figura há, de fato, dois triângulos sobrepostos. Quais triângulos? O triângulo BAC e o triângulo ABC. Nós concluímos que o lado AC é congruente ao lado BC como queríamos. E, consequentemente, temos um triângulo isósceles de base AB. É claro que se porventura o AB for também congruente ao AC, então nós teríamos um triângulo equilátero. Caso o AB não seja congruente ao AC, então nós temos um triângulo genuinamente isósceles. Beleza? Então note com isso que o que no vídeo passado era simplesmente um fato que eu afirmei verdadeiro, agora, utilizando congruência de triângulos, nós temos um argumento em favor daquele fato. Uma outra consequência que eu considero interessante da congruência é que nós conseguimos mostrar que, dado um ângulo qualquer, existe a bissetriz deste ângulo. O que eu quero dizer com isso? Dado um ângulo AOB qualquer, existe um determinado ponto X, tal que a semirreta OX divide este ângulo AOB em dois, ou seja, existe o ponto X tal que a semirreta OX é tal que os ângulos AOX e BOX são congruentes. Ok? Essa é a ideia, esta é a noção de bissetriz. Uma semirreta que divide um ângulo dado em dois ângulos congruentes. Agora, talvez você esteja desconfiado ou desconfiada do que exatamente nós queremos dizer com esta existência. Lembre-se que, no contexto do nosso curso, para mostrar que existe um objeto geométrico, é suficiente que a gente obtenha este objeto geométrico através de régua e compasso e depois que a gente verifique que este objeto de fato tem as propriedades esperadas. Então, o que nós precisamos fazer para mostrar que, de fato, dado um ângulo qualquer, existe a bissetriz? Você precisa dizer como obter por régua e compasso o ponto X e depois verificar, aí usando, por exemplo, a congruência, que a partir desse ponto X, os ângulos AOX e BOX são efetivamente congruentes. Ok? Isto é deixado como exercício, é um dos exercícios presentes na lista
cujo link está na descrição do vídeo, e no vídeo seguinte, no vídeo de resolução de exercícios, nós vamos demonstrar isto. Claro, se você puder, tiver interesse, curiosidade, tente fazer por conta própria e depois dê uma checada, dê uma conferida no vídeo e na resolução que eu preparei. Beleza? Ótimo! Uma outra consequência que eu também considero bastante interessante da congruência do triângulo é que nós podemos provar a existência de pontos médios. Ou seja, nós conseguimos argumentar que, dado um segmento AB qualquer, existe um ponto M entre A e B, tal que o segmento AM é congruente ao segmento AB. A ideia por trás do ponto médio é que o ponto médio divide o segmento de reta AB em 2, na metade, de tal modo que o tamanho à esquerda de M é igual ao tamanho à direita de M. Dito de maneira um pouquinho menos obscura, o segmento AM é congruente ao segmento BM. Nós podemos provar isso e este é também um dos exercícios da lista e eventualmente aparecerá resolvido aqui no nosso canal. Uma outra consequência que eu considero interessante da congruência de triângulos é que nós podemos provar a existência das perpendiculares. Ou seja, que dado um plano, A, um ponto deste plano, e R, uma reta deste plano, então a gente argumenta que existe uma reta S neste mesmo plano, tal que a reta S é perpendicular à reta R e o ponto A pertence a esta reta que nós acabamos de obter, esta reta S. Faça um desenho, se convença disso e principalmente tente construir um argumento que garanta que, dado uma reta qualquer no plano e um ponto qualquer, então existe uma reta que passa pelo ponto dado, é perpendicular, ou seja, forma um ângulo reto com a reta que foi dada inicialmente. Além destas, uma série de outras propriedades interessantes da noção de congruência de triângulos e elas serão exploradas nas listas de exercícios. Espero que o vídeo tenha sido útil, espero que o vídeo tenha sido elucidativo. Qualquer dúvida, por gentileza, use a área de comentários do vídeo. Um forte abraço, até a próxima e